Olá, povo de Deus, vamos pôr de pé, vamos dar aquela linda salva de palmas do Senhor Jesus, que é o único de receber a honra, a glória e o poder. Estamos aqui começando mais um mês na graça de Deus. É o dia das primícias do povo de Deus. Nós somos as primícias do Todo-Poderoso, amém? Apresentando a nossa vida no altar, buscando pela nossa família. Nós estamos em aliança com Deus do céu, lembrando que Jesus é a aliança entre você e Deus. A palavra de Deus é a aliança entre você e Deus. É com compromisso com a palavra que nós conseguiremos mesmo ser resgatados e por consequência resgatar nossas famílias. Quem crê no Senhor Jesus será salvo, tu e toda a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo outubro em nome do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos nossos amigos do Facebook. Já compartilhe seu culto com seus amigos, grupos de WhatsApp, de Facebook. Coloquem os seus status para as pessoas participarem conosco e prepare a sua água. Daqui a pouquinho, ao fim da mensagem, nós vamos pegar a água, consagrar a água, beber da água com fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. A água não é mística, não é mágica, a água está aí na sua casa, você não é obrigado a usar. Mas lá no Êxodo 23, versículo 25 diz: nosso Deus, que Ele abençoaria nossa água e nosso pão e tiraria a enfermidade do nosso meio. O pão é a palavra. Vão tomar da água e tomar posse da bênção e da vitória em nome do Senhor Jesus. Já tem milhares e milhares de pessoas sendo abençoadas por essa água, mas é pela sua fé em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, abre seu coração em nome do Senhor Jesus. Meu Deus amado Pai, é verdade. Tudo uma questão de fé, Pai. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, Pai. Aprendendo de Ti, Pai, tomando posse da bênção, tomando posse da vitória, Pai. Oh, Senhor Jesus, tudo é possível ao que crê, Pai. Quem crê na palavra, Pai. A oração da fé é feita a partir de ouvir a palavra, Pai. É hora de buscar. Oh, é o Espírito Santo, Pai, que dirige o culto, Pai. Oh, onde houverem dois ou três reunidos no Teu santo nome, o Senhor já se faz presente, Pai. Nós estamos em mais de dois ou três, Pai. O céu se une à terra, Pai, na mesma fé, no mesmo amor, no mesmo Espírito, mesma palavra. Não fique em cima do muro, não fique em cima do muro, não tem nada de bom em cima do muro. É a hora que você toma uma decisão de obedecer, ou de ter um compromisso firme com o Todo-Poderoso, de crer na palavra, de praticar a palavra, de ficar firme na palavra até o fim, em nome do Senhor Jesus. Oh, nós não vamos viver por aquilo que nós vemos e nem o que nós sentimos, mas por aquilo que nós cremos, e unindo a fé, sairemos mais do que vitoriosos. Um põe 1000 para correr, dois põe 10.000 para correr, e nada não nos será impossível. É hora de se aproximar, é hora de se envolver, é hora de clamar o fogo santo do Todo-Poderoso sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós cremos que enquanto buscamos na casa do Pai, o Senhor visita, alcança nossos queridos familiares. Senhor Jesus, visita-os, que eles não percam o tempo da Tua visitação, Pai. Livra-os do mal, perdoa-os, não sabem o que fazem. Ah, Senhor Jesus, mas é crendo e confiando nesse compromisso, para que cada um venha ter um compromisso contigo também, meu Pai, porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. É tomando posse da cura, da libertação. É verdadeiramente abrir os corações, porque o Todo-Poderoso Deus, Ele já se faz presente, Ele está em todos os lugares. Senhor Jesus, a cada um daqueles que nós estamos aqui intercedendo, o Senhor alcance, Pai, no mais íntimo, para uma transformação completa de tudo, ou do ambiente, ou Pai, da vida, da mente, Pai. O Senhor recria, Pai, tudo que foi perdido, Pai, o Senhor restaura o nome do Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, aprendendo a te obedecer, que é uma das coisas mais difíceis do Evangelho, mas aquele que tem uma aliança, que faz um concerto contigo, que tem um compromisso contigo, sabe que se obedecer, se a voz ouvir e os mandamentos guardar, será bendito por onde passar. A entrada e a saída será abençoada em nome do Senhor Jesus. Oh, Todo-Poderoso Deus,
Todo-Poderoso Deus, Todo-Poderoso Deus. Oh, maravilhoso Tu és, Senhor Jesus. Apesar das minhas fraquezas, eu faço um compromisso com o Senhor de ser fiel e não fazer mais a vontade da minha carne, mas a vontade do Senhor em mim. Aleluia. Por isso eu te peço, Senhor, aleluia, sela este compromisso. Oh, Senhor Jesus, esse compromisso abençoará muitos. Creia, é tu e tua casa. Ouve assim: eu sei que se eu te obedecer, eu sei que se eu te obedecer, que se sua voz eu ouvir e o teu mandamento guardar, serei bendito por onde eu passar. Bendito por onde eu passar. As tuas bênçãos vou receber. O teu favor vai me alcançar. Eu sei, pois eu confio nas promessas. Pois eu confio nas promessas que tu tens para mim. E faço um compromisso. Eu faço um compromisso de ser fiel a ti. De ser fiel até o fim. Até o fim. Enche-me com teu Espírito. Enche-me com teu Espírito. Derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. É isso que muda a vida. Aquilo que você já conhece da palavra, você praticar, ter um compromisso com Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Louve assim: eu sei que serei, eu sei que serei bendito por onde eu passar. As tuas bênçãos vou receber. O teu favor vai me alcançar. Eu sei, saiba também, pois eu confio nas promessas que Cristo tem para mim, que tu tens para mim. Faço um compromisso. Eu faço compromisso de ser fiel a ti. Até o fim. Até o fim. Não pede, povo de Deus. Enche-me com teu Espírito. Derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Seu olho ao céu, seu olho ao céu, sonhe com o céu, busque o céu através da palavra. O caminho é Jesus, é o Espírito Santo que nos conduz. Isso, enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. É com você, meu irmão. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o mediador entre você e Deus. Se envolva com Ele. Se envolva com Ele com compromisso. Se envolva com Ele com compromisso. Entrega todos os seus caminhos ao Senhor. Confia nele que tudo Ele fará. Isso. Vai se aproximando. Vai se aproximando. Vai se aproximando dele. Isso. Levanta a sua mão. Dá glória a Deus. Diz aleluia. Isso. Todo-Poderoso Deus. Oh, Todo-Poderoso, maravilhoso Senhor Jesus, o Senhor é, Pai. Ah, tuas bênçãos que enriquecem, que não acrescentam dores, estão sendo derramadas sobre essa pessoa, Pai, mudando a
vida, Pai, tirando tudo que não provém de Ti, Pai, até nós transbordarmos na Tua presença, Pai. Oh, Senhor Jesus, nós precisamos, Pai, crescer de fé em fé, de glória em glória, Pai, na medida que aprendemos a Tua palavra, Pai. Oh, Senhor Jesus, Senhor maravilhoso, maravilhoso, Senhor Jesus, o Senhor é. Com a Tua mão levantada, repita comigo: meu Deus, olha para mim, eu preciso de Ti, meu corpo, minha alma, meu espírito, minha mente, meu coração e tudo que é em mim necessita mais de Ti, mais da Tua ajuda, mais da manifestação do Teu poder para nos curarmos, para nos libertarmos, para nos livrarmos de todos os males, para a Tua glória. Amém e graças a Deus. Amém. Para o Senhor Jesus uma linda salva de palmas. Seguindo o Senhor Jesus Cristo. Paz, meu irmão mineiro. Deus abençoe, meu irmão. Tchau, tchau, tchau. Estou seguindo a Jesus Cristo. Neste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás do mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás do mundo, Jesus à frente. Atrás não volto de jeito nenhum, não volto não. Estou seguindo. Estou seguindo a Jesus Cristo. Neste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto não. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto não. Depois da luta vem a coroa, e a recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa, atrás não volto não. E para o nosso querido amado Senhor Jesus Cristo, aquela linda salva de palmas. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Isso mesmo, seguindo o Senhor Jesus Cristo com compromisso, nós não desistimos, amém? E nesse caminho que vai nos conduzir à glória do Todo-Poderoso Deus, amém, meu Deus? Depois da luta vem a coroa, irmãos, é verdade. Aquele que perseverar até o fim será salvo, vai receber a coroa da vida com esse compromisso em nome do Senhor Jesus, desfazendo toda essa aliança com o passado, com a miséria, com o que não presta, e tendo uma aliança com o Deus do céu, que é o Senhor Jesus. Pode sentar, fica à vontade. Nós estamos aqui nessa transição. Obrigado, meu irmão, Deus abençoe. A gente fica com calor, liga o ventilador aqui, sai voando tudo. Graças a Deus. Estamos ali nessa transição do Jacó, né, para José. Mas agora tem dois na face da terra. Oh, glória a Deus. Aqui nós estamos aqui no capítulo número 45. Dá uma recapitulada bem rápida aqui, em nome do Senhor Jesus. Só o finalzinho aqui, que nós na verdade já vimos isso, que o José se apresentou, o José despediu os irmãos para irem até o Jacó, e o Jacó voltou a virar Israel, amém? Aquela dor que ele estava sentindo da perda do José, né? Quando alguém está perdido por aí, né? Quantas pessoas se perdem todo dia, pessoas somem, né? Não tem notícia, todos os dias some milhares de pessoas pelo mundo, sequestro, pessoa que se perde o juízo, né? E ali, irmãos, o Jacó, que não tinha nem esperança, e ainda tinha mandado todos os filhos depois lá para o Egito para tentar buscar comida. Ali o coração na mão daquele homem, na hora que eles voltam com uma notícia que ele nem imaginava, e ali ele voltou para a presença de Deus, e aí o José já não estava mais sozinho ali no mundo espiritual, mas José é cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo volta para o Jacó. Só que, versículo 24, 45, 24, nós já vimos isso, mas só para recapitular, que está chegando agora.
E despediu José os seus irmãos e partiram, e disse-lhes: não contendais no caminho. Por que será que ele falou isso, hein? Família é tudo igual, irmão. Família é tudo igual, um monte de irmão ainda. Não contende pelo caminho. Semana passada nós vimos que ele fez um pouquinho de acepção de pessoas e deu uns presentes maiores para o Benjamim, que também era filho da Raquel, que era a mãe dele. Versículo 25. E subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai. Então lhe anunciaram, dizendo: José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Porém, havendo-lhes eles contado todas as palavras de José, que ele lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, o seu pai, e disse: Israel, basta, ainda vive meu filho José, e eu irei e o verei antes que eu morra. Amém? Para o Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Que coisa linda. O Jacó tinha passado aquela luta, fugiu lá para a casa do Labão, e depois de vários anos ele lutou com o anjo. Deus deu um novo nome para ele. Jacó significa enganador, usurpador. Deus deu um nome para ele, aquele que luta com Deus e prevalece. Mas quando veio uma má notícia da perda de José, ele esfriou, tanto que nem aparece mais na Bíblia praticamente. Até nesse momento aqui, em que recobra o espírito dele, e aqui ele já é chamado de Israel novamente, e fala assim: agora eu vou ver o meu filho antes que eu morra. É isso, essa alegria que não pode nos faltar, irmão. Independente daquilo que você está vendo, que você está passando, que você está sofrendo, não pode ser triste um coração que ama a Cristo. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E outra coisa, a alegria faz parte do fruto. Se faltar alegria em um momento da sua vida, o seu fruto está podre, está estragado, está verde. Tem que amadurecer. Fala para o irmão, tem que amadurecer. Vamos falar que está verde, para não dizer que está podre. Tem que recobrar, irmão. Tem que voltar à vida. Jesus já pagou o preço por nós, irmão. Aquilo que nós passamos é para o nosso crescimento. Jacó entendeu, olha, veio uma boa notícia, o filho ressuscitou, e ele estava agora na bênção de Deus. Entrando no capítulo 46, mas vamos dar umas puladas aqui. E partiu Israel com tudo que tinha, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Amém? Então aqui ele voltou à função dele, do que? De um pastor de ovelhas. O Jacó era pastor de ovelhas, e também era um sacrificador, irmãos. No altar era um sacerdote, cheio do Espírito Santo. Ele voltou aqui a sacrificar em nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós temos vídeos que lá no Apocalipse 1:5-10 diz que todos os seres humanos na face da terra foram comprados para Deus pelo sangue de Cristo, reis e sacerdotes, rainhas sacerdotisas. Temos que tomar a nossa posição. Aquela pessoa que não tem compromisso com Cristo, irmão, não vai ficar aí a ver navios, não vai ser o dirigente da própria vida. A pessoa acha que ela faz o que quer. Eu faço o que quero, preciso de igreja, não quero saber de nada. A pessoa acha que está fazendo o que quer. Ela está sendo um cavalo de Satanás, irmão, que está ali virando ele como se fosse um cabresto para um lado e para o outro. O jugo dele está no maligno. Se o nosso jugo não está em Cristo, o Espírito Santo nos conduzir, para nós tomarmos o jugo do Senhor, a pessoa está sendo conduzida pelo inimigo. Ela nem percebe, porque o diabo ele não conhece o seu pensamento, mas ele sabe o pensamento que ele tenta colocar na pessoa, e a pessoa assume, irmãos. Mas está na hora de nós tomarmos a nossa posição, amém? O que nós temos aberto mãos pelo amor do Evangelho? O Evangelho é sacrifício. Temos que abrir mão. Tempo, às vezes algumas outras coisas, a nossa própria natureza, nossas próprias necessidades, aquilo que nos dava prazer, mas que fere a palavra de Deus. A pessoa acha que é só vir na igreja, não é só ter carteirinha de membro, não, irmão. Ou crachá de obreiro ou de pastor, irmãos. Não, irmãos, é muito mais.
Nós precisamos, é isso que vai fazer diferença nesse mundo. Cada um foi comprado, rei e sacerdote. Cada pessoa com compromisso com Cristo é para ser um rei, uma pessoa que tem um domínio em Cristo, que vai sujeitar a Deus, vai resistir ao diabo, e o diabo vai fugir de vós. Ou o sacerdote é dirigido pela palavra de Deus. O pregador até prega, mas quem fala é o Senhor. E o pregador está ali para colocar você mesmo em batalha contra o inimigo. Não adianta, a pessoa achar, vou lá, o homem de Deus vai orar por mim, vai dar tudo certo. Não é só isso. Muito pode a oração do justo em seus efeitos, mas muito não é tudo. Amém? Continuando aqui. E falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: eis-me aqui. E disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação, e descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então levantou-se Jacó de Berseba, e os seus filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, e os seus meninos e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. Amém? Pois aí começou tudo a mudar. Deus voltou a falar com ele. Deus não fala com pecador, irmãos. Ah, mas o Jacó era um pecador. Ele está mais a tristeza, a melancolia, a rebeldia, né? É um pecado, irmãos. O medo é um pecado. Medo, a palavra diz que medo é pecado. Não temas porque eu sou contigo. Quando você deixa o medo entrar, aquele medo pode virar uma melancolia, mano, uma angústia, uma ansiedade que vira uma depressão, irmãos. Não temas, Ele está contigo. Você não vê, mas se você crer, você verá a glória de Deus. Amém? Esse é o Deus invisível, irmãos, que aqui reavivou o Jacó, está revivando você, está revivando a sua família. Basta você crer. Ele teve uma boa notícia aqui que o levantou. Nós temos a boa notícia, nós temos a esperança na palavra de Deus, e de fé em fé, em glória nós vamos nos fortificando para abençoar a nossa casa, a nossa família, aqueles que não querem saber de Jesus, que ainda não querem, irmãos, e nós continuamos firmes. E aí o Jacó pegou o seu caminho e foi lá para o Egito. Pula para o versículo 26. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que desceram dele, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todos foram 76 almas. E os filhos de José que lhe nasceram no Egito eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito foram 70. Amém, pois? Então saíram junto com Jacó lá de Canaã 66 almas. E o José já estava no Egito com a esposa, a Potífera, e mais o Efraim e mais o Manassés. 66 com 4, 70 almas, que era o povo de Deus naquela época. Esse povo de 70 almas em 400 anos vão se multiplicar, irmãos, para 3 milhões de pessoas. Alguém fez um cálculo, irmãos, que se hoje não tivesse um crente no mundo hoje, uma pessoa que crê em Deus hoje, uma só, essa pessoa ganhasse mais uma esse ano inteirinho, 2021, uma pessoa. O ano que vem cada um, eu e o outro que eu ganhei, ganha mais uma pessoa, vão ser 4 ano que vem. No outro ano cada um ganha pelo menos uma pessoa. No segundo ano serão 8 pessoas. No outro serão 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 e assim por diante. Ô pastor, tá melhorando, tá? Em apenas 32 anos não ia ter uma alma na terra que não teria sido ganha para Cristo, irmãos. Não é muito, irmãos, é uma alma por ano, irmãos. É uma pessoa por ano, irmãos. Aí nós nos perguntamos, desde que nós conhecemos a Cristo, quantas almas nós ganhamos para Jesus? Quantas? Talvez nenhuma.
falando ganhar alma, não convidar para vir num culto só não, irmãos. Acompanhar, até a pessoa se fortalecer, até a pessoa querer mais, até ela aceitar Jesus como Salvador, o único e suficiente, confessar publicamente através dos batismos nas águas. A confissão pública não é só na hora que a pessoa levanta a mão e renuncia aos pecados, aceita Jesus como um seu... Não, a confissão pública é o batismo por imersão nas águas, porque ali está a congregação presente, ali tem um pastor presente e tem o Espírito Santo presente. Amém, irmãos? E mais, aí a pessoa vai buscar o Espírito Santo, aí ela vai descobrir o chamado dela na obra de Deus e vai cumprir. Aí sim é a hora de a pessoa ir buscar lá, apontar para outra pessoa para ganhar, irmãos. Isso sim, olha só como serão multiplicados o povo de Deus, de 70 almas para 3 milhões de almas. Irmão, nós precisamos, cada um mesmo se fortalecer com o compromisso de Cristo, para ser aumentadas essas almas na terra do Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, amém? Porque quanto mais almas forem salvas, principalmente aquela que não dá trabalho, não vai te dar nem trabalho para você, nem para ninguém, mas se você não colocar mesmo, firme o seu joelho no chão, sua boca no pó, para orar por aqueles que te perseguem, que te fazem mal, para você abrir mão mesmo do ódio, do rancor, da raiva, do ressentimento, para você mudar de vida, e também orar a Deus para que aquela pessoa que estiver alguma coisa contra você também seja quebrantado, não vai virar, irmãos. A pessoa vai continuar te dando problema. Versículo 28. E Jacó enviou Judá diante da sua face a José, para encaminhar a Gozém, e chegaram à terra de Gozém. Então José aprontou seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gozém. E mostrando-se-lhe, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço um longo tempo. Israel disse a José: morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto, que ainda vives. Depois disse José a seus irmãos e à casa de seu pai: eu subirei e anunciarei a Faraó e lhe direi: meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. E os varões são pastores de ovelha, porque são homens de gado, e trouxeram consigo as suas ovelhas e as suas vacas e tudo o que tem. Tudo bem, ele encontrou o pai, pensou? Depois de 22 anos, ele sumiu com 17, agora ele está com 39, pensou? Olha que coisa, e ali se abraçaram, se beijaram, aquele reencontro foi uma ressurreição para a terra, irmãos. Naquele momento, as duas pessoas, presta atenção, em que havia o Espírito Santo na terra, nesse tempo, estavam juntas em comunhão. O céu se unia à terra. Por isso que você tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça. Quando nós nos reunimos na casa do Senhor, chame mais um, são dois, ali está formada a igreja do Senhor. Se você levar para sua casa, ali na sua casa, quando mais uma pessoa ali estiver firme na presença de Deus, o ambiente vai ser igual ao céu, irmão. Vai ser a concordância. Tudo que o inimigo quer é discórdia. Onde a discórdia, o inimigo impera. Quando há concordância com a palavra de Deus, o céu se une à terra, sua casa é um ambiente igualzinho ao céu. Presta atenção. Por isso é a consagração por aquele querido, aquele familiar, o marido pela esposa, a esposa pelo marido, o casal pelos filhos, os filhos pelos pais, pelos avós, pelos bisavós, se tiverem, toda a parentela, pelos irmãos, cunhados, sobrinhos, pela família. Quanto mais tiver, maior vai ser a comunhão e maior a mente vai ser, irmãos. Nessa época aqui eram os dois, irmão. O José estava ali, na direção de Deus ali, fez com que tudo por onde ele passasse fosse abençoado. Ele chegou como escravo na casa de Potifar, e a casa de Potifar foi uma bênção. Amém, meu Deus? Mas aí aconteceu lá da mulher de Potifar se engraçar com ele, o acusar mesmo, que tentou ali abusar dela, e ele foi preso.
Mas até a cadeia foi abençoada com José lá, irmãos. Amém, meu Deus? Que ele estava ali para abençoar. E com isso, daqui a pouco ele chegou lá no palácio de Faraó. E aí todo o Egito e tudo em redor foi abençoado porque José estava lá. Então a bênção não está no lugar. Não reclama de onde você está. A bênção está em você. Você tem que ser um abençoador. Você vai abençoar onde quer que você vá. Onde quer que você pisar a planta do seu pé, você possuirá, abençoar, vai levar a bênção de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém? Então nesse encontro, aí José começou a explicar algumas coisas para os irmãos dele. Ó, quando o faraó chamar vocês, e ele vai chamar, ele vai perguntar de onde vens e o que vocês fazem lá. Vocês expliquem que são pastores de ovelha, mas da minha parte, pastor, mas qual que é o problema ser um pastor de ovelha? Os pastores de ovelha não eram bem vistos entre os egípcios, porque os egípcios, eles tinham mesmo ovelha, bode, vaca, como Deus, como a Índia até hoje, né? A Índia, muitos bichos, muitos animais são deuses lá para eles. Pastor, mas bicho é Deus? Para eles é. Lá tem um templo do rato. Não sei se alguém vai ouvir falar. Se você tiver estômago, abre no Google. Tem milhões de ratos num templo, irmãos. E eles ficam colocando leitinho de vaca lá para eles beberem lá. E fica um monte lá, eles ficam lá flutuando. Pastor, mas rato é Deus? Para eles é, irmãos. Por isso que Jesus ele nos alerta lá em João capítulo 14, versículo 1. Não perturbe o vosso coração. Crê em Deus, mas crê em mim também, que é a palavra. Em outras palavras, crer em Deus é fácil. Cada um, ele acredita no Deus que ele quiser. Cada religião tem o seu Deus, que não deixa de ser Deus, mas é um D com D minúsculo. Um Deus, quando eu estou falando Deus aqui, a palavra em si, não dá para saber se eu estou falando de um Deus com um D maiúsculo, é o Senhor e Salvador, que é o Pai do nosso Senhor e Salvador, que é o Criador de tudo que existe que há, ou de um Deus das religiões, ou de um ídolo, de uma religião. Não dá para sabermos. E não deixa de ser Deus para ele. O importante é crer na palavra, o que é o difícil. Crer em Deus é fácil, em outras palavras. Porque a pessoa crê no Deus que quiser. O que é difícil é crer na palavra que Deus deixou para a gente ter compromisso com ele. Isso que é difícil. Crer na palavra. Mas quando você aprende a palavra, é aquilo que você sabe, você pratica, você cresce. Você vai ser aquela bênção que Deus precisa que você seja para abençoar esse mundo aí fora. Continuando, em nome do Senhor Jesus, versículo 33. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disser, qual é o vosso negócio? Então direis, teus servos foram homem de gado, desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gozém, porque todo pastor de ovelha é abominação para os egípcios. Exatamente. Como eles tinham aqueles animais como deuses, o pastor, ele não só cuidava, mas sacrificava também, né, os animais. E eles eram abomináveis, eram abomináveis aos olhos mesmo dos egípcios, os pastores. Como hoje, para uma pessoa nascida da Índia, qualquer ser humano na face da terra que come carne, que faz um churrasco, é uma abominação. Não sei se você sabe disso. Qualquer pessoa que come carne é abominação para eles. Que eles endeusam principalmente o bovinos. E aqui o José, ele avisou isso. Mas como Deus estava na frente, e a gratidão para com o José era muito grande, porque era para ter morrido o faraó, toda aquela fase da terra, por conta se Deus não tivesse dado a revelação do sonho que Deus deu para o faraó. E agora, passados-se 7 primeiros anos passaram, né, das vacas gordas, e agora estão no segundo ano das vacas magras, e a terra do Egito ainda tem muita bênção ainda. E chegando lá, eles foram se apresentar para Faraó, capítulo 47. Então veio José, anunciou a Faraó e disse, meu pai e os meus irmãos, e as suas ovelhas, e as suas vacas, com tudo o que tem, chegaram
da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gozém. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber 5 varões, e pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: teus servos são pastores de ovelha, tanto nós como nossos pais. Mas o que o José tinha falado ali no versículo 34, no finalzinho? Porque todo pastor de ovelha é abominação para os egípcios. Verdade. O pastor da ovelha é abominação para os egípcios. Mas eles foram lá e se declararam. Falaram a verdade. Mesmo José falando ali, fala que vocês são ali cuidadores de gado. Olha o começo do versículo 34. Então direis, teus servos foram homens de gado. Então é um pouco diferente, né? Aqui no Brasil tem o boiadeiro, que é um homem de gado, né? E tem o pastor da ovelha, que é do bicho. E isso para eles é abominação. Mas trazendo para o mundo espiritual, tem gente, irmãos, que não aceita mesmo a pessoa do pastor. Algumas religiões, porque não entendem mesmo o que é um sacerdote chamado por Deus. E nós temos visto isso nos últimos dias. Pega novamente a sua Bíblia, vai lá na primeira carta de Timóteo, capítulo 3. Onde fica isso, pastor? Novo Testamento. De trás para frente ou de frente para trás? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo. E de frente para trás? Apocalipse, Judas, João, Pedro, Tiago, Hebreus, Filemão, Tito, Timóteo. Amém? Graças a Deus. Tanto faz, de um lado, daqui para lá, ou de cá para lá, você chega em nome do Senhor Jesus. E logo você vai estar craque em Bíblia em nome do Senhor Jesus. Ninguém nasceu sabendo, irmão. E pode olhar no índice, não tem problema não, viu? Alguém inventou, não sei aonde, aí uma vez que eu ouvi falar, olhar no índice é pecado. Já ouviu falar isso? Não? Eu já ouvi falar. Que olhar no índice, para que tem um índice com os númerozinhos lá, então, com as páginas? Tem que ficar procurando a vida inteira? Não, Deus é Deus, irmão. Facilitou nossa vida, né? Na época de Cristo, que ele pegava a palavra lá, não tinha divisão nenhuma, não tinha número de página, não tinha divisão de capítulo, de título, não tinha nada não. Mas ele foi lá certinho lá, onde ele queria pregar em nome do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Olha o que diz o versículo 1 aí. Essa é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. O que é o episcopado? A palavra episcopado é de bispo. Bispo significa gerente, superintendente de sacerdotes. Então, se Deus nos comprou para Ele, pelo sangue de Cristo, reis e sacerdotes, o bispo é o superintendente dos sacerdotes, aqueles que estão ouvindo a palavra, que estão crescendo na graça, que são os reis da terra em nome do Senhor Jesus, amém? Em outras palavras, é o pastor que prega a palavra, o pastor que está se preparando, que traz a revelação da palavra de Deus, mas muitos têm uma resistência. Por quê? Porque alguém inventa por aí que não existe, né? O pastor que pega a palavra. Nós já vamos ver hoje que na verdade é o pastor que pega a palavra. Que alguns lugares não usa o nome pastor, usa, por exemplo, ancião, usa, sei lá, cooperador, que também está na Bíblia. E aí fala, não, pastor é só Jesus. Pastor que não é Jesus é pastor de ovelha, que era abominação lá no Egito. E a pessoa vai acreditando naquilo. E às vezes vai até desfazendo mesmo da comunhão dos irmãos, irmão. Quão bom e suave que os irmãos vivam em união. Mas às vezes uma palavra dessa, um entendimento desse que uma liderança dá, separa as ovelhas, irmão.
Há diversidade de ministério, mas Deus é um só. Para alcançar pessoas diferentes, não vai ter só um tipo de crente no céu, mas com certeza todos serão salvos. Mas um crente que fizer acepção de irmão, achar que o outro não é irmão porque está numa igreja diferente, ai dele. Jesus deixou bem claro, onde houverem 2, 3 reunidos no nome dele, ele vai estar no meio. Mas tem que ser em nome dele. Mesma fé, mesmo amor, mesmo espírito, mesma palavra. Independente da placa da igreja. Independente. Ele vai estar ali. Então, se alguém deseja ser um pastor de ovelhas, em outras palavras, excelente obra deseja. Versículo 2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Quer dizer o quê? Que ele não seja digno de repreensão. Quer dizer que ele não viva na prática do pecado, né? Não é só repreensão assim, física aqui, humana. Mas diante de Deus está tudo claro, não há nada oculto. Deus conhece o pensamento e intenção do coração. Então que ele seja irrepreensível. Tanto mesmo, não adianta, uma pessoa quer e fica sempre sendo digno de repreensão. Primeira coisa, então tem que ser fiel à palavra, ser firme mesmo na palavra, manejar bem a palavra de Deus e não só ser uma pessoa repreensível, digna de repreensão, que precisa toda hora ficar chamando a atenção. Amém, irmãos? E o que mais que ele precisa ser? Marido de uma mulher. Então o que o sacerdote tem que ser? Em outras palavras, casado. Todas as Bíblias estão assim. Todas. Aqui não é da Bíblia evangélica que está assim. Todas as Bíblias estão assim. Ô pastor, então por que em algumas igrejas o sacerdote é proibido de casar? O capítulo 4 explica, mano, da onde que vem essa ideia. Versículo 1 diz assim: mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos negarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. É coisa do diabo. O que é? Pela hipocrisia, que é mentira de homens que falam mentiras, tendo cauterizado sua própria consciência. Tem gente que faz um monte de coisa, mano. E como que pode a pessoa fazer tanta maldade aí fora, não é verdade? Mas tudo isso começa com aquele que deveria pregar a verdade e não prega. João diz, o Deus, Jesus ele diz através de Jesus, da palavra, lá em João capítulo 17, que santifica-os na verdade. A palavra de Deus é a verdade. Mas a pessoa quer dar uma forcinha para Deus, coloca um monte de florzinha na religião, né? Ah, faz isso, uma reza, uma procissão, uma terça, um quarto, um quinto, não sei o que lá, não sei o que, para se santificar. Não, mano. A palavra é a verdade. A santificação é na palavra. Sem santificação ninguém verá Deus. Ninguém, não vai ter jeitinho. E a pessoa tenta se santificar da maneira humana. A luta, a oração é isso, é para que descubra a verdade. E para entender que Deus ele tem preparado pessoas mesmo para trazer a revelação da palavra, irmãos. Que pregues a palavra, está lá na segunda carta de Timóteo capítulo 4, irmãos. Temos que pregar a palavra, irmãos, para cumprir o ministério. Está lá, depois essa nota aí, a gente já viu a semana. Amém? E aí qual que é essa doutrina de demônio? Versículo 3, proibindo o casamento, principalmente o sacerdote. Mas por aí eles proíbem, então nem aí, ou banaliza o casamento, não precisa casar não. Amaziado com fé, casado é. Quem já ouviu falar isso? Hã? Não, casa não, porque você vê, ó, tem gente que casa e separa, já banaliza, o que é santo. O casamento é santo. Santo, e até o diácono deveria ser casado. Que é um diácono? O auxiliar oficial da casa de Deus. Ô pastor, por que o pastor e o diácono devem ser casados? Deus ele explica, volta lá no capítulo 3, no versículo 2 onde nós paramos. Olha lá: marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria
casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Então, primeiro governa a própria casa, aprende, para depois cuidar da casa de Deus. E outra coisa, uma pessoa que já é casada, né? E ela não é um eunuco. Jesus fala sobre os eunucos, né? Pessoa, lá no Mateus 19, fala sobre isso. De que é um eunuco? Uma pessoa que não tem atração nenhuma mesmo. Uma pessoa que quer viver para Deus sem atração nenhuma, sem obrigação, né? A proibição do casamento é doutrina de Satanás. Mas tem gente que não tem atração pelo sexo oposto. Não tem. E muito menos pelo próprio sexo, porque tem gente que não tem atração pelo sexo oposto, e o inimigo engana com uma paixão antinatural, que a pessoa se vê atraída pelo próprio sexo. Aí já é coisa do inimigo mesmo, né? Então, uma pessoa que tem uma atração pelo próprio sexo, e ela quer fazer obra de Deus, por exemplo, e ela quer alguém para ser sua metade, que é a tampa da sua panela. Então ela vai dividir o tempo dela de buscar a Deus e ficar dando uma olhada, e tem mesmo, né? Para conseguir essa metade. Mas depois, quando a pessoa já está casada, não, já tem metade. E Jesus já fala que até quem é casado, só de olhar e desejar, já adulterou no coração. Nós somos a noiva de Cristo, então o sacerdote não vai cair nessa. Se cair, é porque às vezes não estava nem convertido, irmão. Não terminou o processo da conversão ainda. Porque uma vez salvo, irmão, aquela pessoa que verdadeiramente passou pelo processo da salvação, que é a conversão, como o primeiro milagre que Jesus Cristo fez, que converteu a água em vinho, e o vinho não voltou a viver a água, o verdadeiro convertido ele não volta atrás. Mas alguns chegaram até o altar, mas não estavam definitivamente convertidos. E aí por isso que há os escândalos por aí, irmãos. Mas tem que ver de onde que vem, se está pregando a palavra, quem consagrou, se é que é consagrado, se era casado, né? Porque tem pessoa banalizando isso, irmão. Banaliza fora, tem gente que fora da igreja casa 15 vezes, tentando santificar o pecado. O casamento não é para santificar o pecado, não. A pessoa está se esquentando lá no pecado, então eu vou casar porque... Não, tem que ser na direção de Deus. Porque aí vai ter a palavra de Deus, os dois amadurecendo o fruto e o cordão da terceira dobra para não se partir. Porque se não tiver a palavra de Deus, que é o cordão da terceira dobra, é o casal, e Jesus é o cordão da terceira dobra, que vai selar o casamento, vai blindar o casamento. Para o que vier de fora não vai entrar, irmão. Mas se não tivesse cordão da terceira dobra, é igual as moças que têm cabelo comprido, dá para fazer trança só com duas mechas de cabelo? Hã? Dá? Você pode amarrar na ponta, ela vai desenrolar. Tem que ser 3, não é? Exatamente, o cordão da terceira dobra é a palavra, é Jesus que vai fazer esse casamento ser blindado e não vai se partir, amém? Não vai se separar, vai estar sempre junto ali. Precisamos. Essa é a consagração que nós precisamos termos, exatamente, para que nós entendamos o que é pregar a palavra de Deus. Excelente desejo. Já citei na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, fala sobre isso, que pregues a palavra em tempo e fora de tempo. Vamos, está aqui do lado, vamos lá, rapidinho. 2 Timóteo, capítulo 4. Versículo 1 diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e o Senhor Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra em tempo e fora do tempo, redáguas, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Quer dizer que isso é feito com o fruto do Espírito Santo e o ensinamento da palavra, não sair fora da palavra. Dentro da palavra, temos que pregar em tempo. Nós não pregamos nossa vida, nós pregamos o que nós cremos, amém? O inimigo ele tenta atingir, principalmente a vida do sacerdote. Se não atinge o próprio sacerdote, atinge a família. Aí a pessoa fica olhando ou para o homem de Deus, ou para a família do homem de Deus. Mas olha lá, olha o que luta. Luta tudo não passa, a família é tudo igual. Problema todo mundo tem, mano. Mas nós temos que continuar firme para cumprir nosso ministério. Olha o versículo 5. Mas tu
sóbrio, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, amém? Foi onde Jesus deu. Ide por todo mundo pregar o evangelho. Não, o discípulo é cada um que creu, irmão. Evangelho não é só pregar da maneira que nós estamos pregando aqui. Pregar o evangelho é você ter uma boa notícia já para dar, para começar a incentivar. Jesus te ama. Às vezes a pessoa nem sabe. Mas como que Jesus me ama? Ele pagou o preço pela tua salvação. Fica com os ensinamentos de Cristo. E ali a pessoa vai ali conversando com a pessoa, para dar uma esperança por ela. Foi um grande sofrimento para te levantar, para que você não tenha uma vida dessa maneira. E aí a pessoa vai começando a crer, vai começando a mudar de vida. Aí vai contando um testemunho. Outro dia aconteceu uma oração, tem os livros, tem as revistas, tem os jornais que nós distribuímos, ali tem vários testemunhos que provam que pelas feridas de Cristo nós já fomos sarados. Aí tem, por exemplo, o problema de uma pessoa deu brecha, entrou um vício. O vício é uma doença que é um pecado. Mas Jesus ele não levou só as doenças, ele levou os pecados também sobre ele lá no Calvário, amém? Então é hora da pessoa crer, querer mudar de vida, irmãos, que vai fazer toda a diferença. E aí vai alcançando o outro, daqui a pouco vai ser um reino de sacerdotes, que é o que o Jesus ele quer. Desde o princípio, lá no Êxodo 19, fala que ele queria que todo o povo de Deus fosse um reino de sacerdotes, que toda a pessoa verdadeiramente que é salvo, que tem um compromisso com Jesus, que aceitou Jesus como Salvador, seja um sacerdote. E assim cada um mesmo prega a palavra, exatamente. Mas hoje em dia estão banalizando o pecado, estão nem aí com essas coisas. A pessoa vive nesse tico-tico no fubá, e tem ainda essa doutrina de Satanás, que alguns sacerdotes, eles são proibidos de casar. E cada dia surgem milhares de escândalos. Mas isso já acontece há milhares de anos. Milhares. Que já acontece. Pelo menos 900 anos que proibiram o casamento, mas os escândalos mesmo acerca disso, já tem mais tempo que isso. E hoje em dia, como a mídia está aí, todo dia acontece. Mas por quê? Porque estão refreando uma pessoa naquilo que ela não é. Ela tem necessidade, mas ela quer ser sacerdote, mas para ser sacerdote daquela religião, é proibido o casamento. Ele, durante algum tempo, ele vai lá, busca, ora, busca, reza, lá, mas daqui a pouco a oportunidade faz o ladrão, irmão. E às vezes, irmão, na onde que tem confiança? Quantos casos aconteceram com criancinhas, né? Abuso de criança, e aí tanto faz, irmão. Ser menino ou ser menina, misericórdia, irmãos. E depois essas crianças crescem frustradas por ter sido abusadas. São pessoas meio ansiosas, depressivas, e alguns viraram monstros, irmão, por causa do crime que cometeram contra eles no passado. E esse crime só foi cometido porque ofenderam a palavra, porque deixou uma doutrina de demônio entrar na igreja. Proibir casamento, sendo que é o contrário. Pega a sua Bíblia, vai lá na carta dos Hebreus, irmão, e fala o casamento deve ser glorificado, irmãos. Carta aos Hebreus, um pouquinho para frente, você está em Tito, passa Filemão, aí já tem a carta dos Hebreus, bem pertinho, capítulo 13. Amém? Olha o que diz aqui, ó. Permaneça no amor fraternal, que é amor pelos irmãos, irmão. Se coloque no lugar do próximo, isso é compaixão, irmão. Sinta a dor do próximo, né? Aquela empatia que nós temos, de entender que espiritualmente falando, uma pessoa que está muito mal, irmão, que hoje talvez seja um monstro, que está fazendo coisas aí com a cabeça cauterizada, maldade, né? Que nós estamos vendo essas gangues de pix, sequestros, pessoa mata por causa do celular, por causa de não quer trabalhar, e vê, hoje uma pessoa tem um celular ali, pode ter um aplicativo do banco, a pessoa pega a pessoa, vai lá para fazer isso, aquilo, outro. Irmãos, temos que orar. Por quê? Porque talvez, esse é o pensamento, o pensamento de amar ao próximo, amar até o seu inimigo. Se você
tivesse com um demônio, que é um demônio que faz uma pessoa fazer uma ruindade dessa, que esse demônio que está naquela pessoa, naquele bandido, tivesse você, talvez você fizesse coisa pior. Porque se você fizesse parte do que passa na sua mente, você também não seria um monstrinho por aí? Na hora dá uma raiva mesmo, que é que eu sou de Jesus, não assim, é que eu sou de Jesus, senão quebrava a cara de fulano, não é verdade? Aí até fala assim, eu perdoo você, porque Jesus falou para eu perdoar, mas você lá e eu aqui. Não é assim, irmão. Perdão faz esquecer. Foi por isso que José cresceu e abençoou por onde ele passou. É o nome dos filhos dele, irmão. Manassés significa Deus me fez esquecer o mal que me fizeram. E deu até o nome do filho dele. Deus me fez. Quando Deus o fez esquecer, ele prosperou, que é o nome do Efraim, que é o segundo filho. Deus me fez prosperar na terra das minhas aflições. Olha como Deus é maravilhoso. Então, quando você perdoar, você prospera. Amém, irmãos? E aí, você perdoando o que você é perdoado, ali você abre mesmo para a pessoa ser abençoada e vai levando a Cristo. Mas se você fez alguma coisa, se prepare também para pedir o perdão, para que haja aquela reconciliação. Você mostre mesmo que você não é mais aquela pessoa que cometeu aquele ato, né? Se colocando no lugar do próximo. Mas não adianta você vai lá pedir perdão hoje, mas está fazendo a mesma coisa de novo. Isso não é arrependimento, isso é remorso. Versículo 2: não vos esqueçais a hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. A palavra anjo significa mensageiro de Deus, irmão. Se você for hospitaleiro, você vai verdadeiramente, uma hora até hospedar um servo de Deus, em nome do Senhor Jesus. A falta de hospitalidade, nós estudamos aqui na quarta-feira, lembra? O levita foi dormir na praça, e mesmo ele sendo recolhido lá por um servo de Deus, não teve jeito. Não teve jeito. Aquele povo lá de Benjamim, exato, o filho mais novo do Jacó, ali os descendentes do filho mais novo de Jacó, tinham entre eles que era o filho de Belial, queriam mesmo abusar do próprio levita. Mas conseguiram convencer os homens daquela cidade e colocaram lá a concubina desse homem lá e mataram essa mulher. Mataram essa mulher, porque eles não eram um povo hospitaleiro. Se vinha alguém diferente, não queria saber se é homem, se é mulher, eles queriam abusar, irmão. E não pensa que não existe isso aí fora até hoje, irmão. Esse turismo sexual, em alguns lugares tem aqui no Brasil mesmo, de mães que colocam as suas próprias filhas para vender o seu corpo, para trazer sustento para a família. Aí cresce mesmo na prostituição profissional. E aí às vezes acha que vai fazer prostituição fora do Brasil, vão ganhar vida, vão ganhar mais, chegam lá, viram escravas sexuais, vão acabar mesmo fazendo a mesma coisa, mas agora sem dinheiro, mas na verdade já eram escravas sexuais. A prostituição é toda intimidade fora do casamento. É o que nós vamos ver agora. Tem que tomar cuidado. A pessoa não quer saber das coisas de Deus, e vai deixando, e vai ensinando as coisas erradas. Aí daqui a pouco, olha lá, a morte daquela mulher, aquele levita matou, cortou aquela moça, a mulher dele, em 12 pesadas, mandou para as 12 tribos de Israel. Aquilo que gerou mesmo uma contenda, uma coisa lá do que aquilo mostrou o que estava acontecendo entre o povo de Deus. As 11 tribos ficaram revoltadas, chegaram em Benjamim. Nós só queremos bandido, só estupradores aqui, esses assassinos nós queremos. Eles não entregaram. Como hoje muita gente ainda apoia bandido, irmão. Tem familiar que fica escondendo bandido para não mostrar na câmera, apoia o bandido, né? Não deixa nada acontecer, da mesma maneira, não deixaram, mano. E por conta disso teve uma guerra civil lá em Israel, mano. Nós estudamos quarta-feira, pega o culto quarta-feira, 90 mil, na minha conta deu 90.160 pessoas mais ou menos morreram. Se eu não me engano, se eu fiz a conta certa, porque lá mostra cada pessoa, 90.160 pessoas morreram, irmão. Por quê? Porque não foram hospitaleiros, porque não quiseram mesmo seguir a ordem de Deus. Deus não é Deus de confusão. Nossa família não vai se perder. Olha aqui, ó, versículo 3. Então, perdão, versículo
Isso. Lembrai-vos dos presos como se estivessem presos com eles. Exatamente. Por quê? Porque tem gente que ainda foi preso injustamente. Mas mesmo que a pessoa foi presa justamente, irmão, tem penas que são injustas, irmão. São injustas, irmão. Algumas são brandas demais. Que nem eu falei de cortar corpo, né? Um rapaz essa semana matou o próprio pai, cortou, picou ele em pedacinho, porque ele se apaixonou pela madrasta. Misericórdia, irmãos. Olha como que está, irmão. Mas é que está. Esse rodízio de padrasto e madrasta faz isso, irmão. Quando o mal não vai para baixo, né? Padrasto e madrasta fazer o mal, que quando conhece, se não ama Jesus, não serve. Mas tem que amar mesmo. É o fruto completo, cheio do Espírito Santo. Ô pastor, já estou com uma pessoa que não ama Jesus. Agora santificam na verdade. Tem que santificar. Porque, irmãos, quem não ama Jesus, uma hora a máscara cai. A gente vê como que está aí banalizando o casamento. É exatamente isso. Não estão nem aí. Sai de um relacionamento, vai para outro. Já coloca a pessoa dentro de casa. Aí tem criancinha dentro de casa. Oh, que bebezinho lindo, maravilhoso. Eu vou criar igual meu filho, igual minha filha. Aí quando cresce um pouquinho, essa criança está atrapalhando o nosso relacionamento. Que é a desculpa que eles dão por aí. Uns matam e outros não falam isso, mas a criança cresce e daqui a pouco começa a olhar com aqueles olhos de lobo, irmão. Abusam. É coisa do Satanás. Não coloque a sua prole, a sua família em risco, você mesmo em risco. Tem gente que depois que entrou na família, mata o pai, mata a sua mãe, mata seu filho e quer matar você. Sem Jesus nada a poder fazer. Se não ama Jesus, não serve para namorar, não serve para noivar, muito menos para casar. E a pessoa fica brincando com isso. Olha aqui, continuando. Como se estivessem presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Versículo 4. Venerado seja entre todos o matrimônio, que é o casamento. Venerado, glorificado, desejado. É isso que a palavra fala, o matrimônio mesmo, um único. Que a pessoa ore a Deus antes de namorar, continue o namoro santo ali até o noivado santo. Não tem dessa, toca aqui, toca colar. Qualquer intimidade fora do casamento é prostituição, irmão. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Quando tocamos naquilo que não é do matrimônio e ainda natureza com natureza, nós estamos tocando naquilo que é de Deus. Não podemos ser fulminados. O pecado entrou no mundo porque a Eva foi tocar naquilo que Deus falou: não toque, que aquela árvore, conhecimento do bem e do mal é minha. Ela tocou, não só tocou e comeu. O pecado original foi a rebeldia, não foi a relação sexual, que aquilo seria normal para vir os filhos, mas eles tocaram. E é hoje o pecado que mais está por aí, é rebeldia, porque obedecer é muito difícil, continua sendo difícil obedecer a palavra de Deus. Então, venerado entre todos tem que ser o quê? O matrimônio, que é o casamento. E aí fora está banalizado o casamento. A pessoa casa e descasa. Também tem gente que casa para tentar justificar o pecado. Rapidamente, nunca acabou de conhecer, então não pode ter relação sem estar casado, e já casa rapidamente, sem confirmar o fruto, também não é certo. Não tem que ter pressa. Quem é de Deus sabe esperar, em outras palavras, amém? Tenha paciência. Então, venerado entre todos seja o matrimônio, que é o casamento. Por quê? E o leito sem mácula, porque toda intimidade tem mancha, tem mácula. Um casal que tem uma intimidade, no casamento ali são uma só carne. Quando não é casamento, também é uma só carne. Aí um vai para um lado e outro para o outro. É igual você pegar lá um peito de frango e você pega lá um pedaço de patinho. Vou fazer um hambúrguer misturado dos dois. Existe muito, viu? Se você for ler na caixa dos hambúrguer por aí, está tudo escrito, né? Carne bovina e carne de frango lá. Né? Mas de conta, se você vai mandar fazer diretamente lá no açougue, você pega lá um peito de frango, patinho, mistura tudo. Aí sai lá aquele moço, mistura tudo, faz lá bonitinho. Chega depois que está tudo lá misturado já,
Você para pensar, não, eu não quero desse jeito não, vou fazer só o filé de frango e o patinho fazer só o bife. Dá para você desfazer? Depois que moeu tudo junto? Toda relação íntima faz isso, irmão. Não importa se foi uma vez com uma pessoa, esse pessoal que fica por aí, ou uma prostituta que fica com 1000 homens diferentes, cada vez um leva um pedaço dela e um pedaço daquela pessoa fica nela. Para ela que já virou uma profissional, não tem paixão, não tem nada, é uma coisa profissional, mas talvez ela pegue um doido, irmão. Como um fica um pedaço no outro, que se apaixona, apesar de saber que a pessoa é profissional. Para ela que é profissional, ele andou, para o outro não andou, e ele fica aquela perseguição, irmão. E não só com a profissional, com qualquer outra intimidade, irmão. Mas só tem porque ferir a palavra. O teu corpo é templo do Espírito Santo. Se é tempo do Espírito Santo, não é tempo para o pecado. Está lá exatamente na primeira carta de Paulo aos Coríntios 6 e na segunda carta de Paulo aos Coríntios 6 fala sobre isso. O que se ajunta com a meretriz é uma só carne. Toda intimidade faz com que ele seja uma só carne. Para uma fila anda, para o outro não anda. Por isso está cheio de crime passional por aí também. A pessoa, na hora que vê ali, o inimigo cega. Está tocando naquilo que já foi dele, que já foi ele, que já foi uma só carne com ele. Pode passar 1 ano, pode passar 10 anos, pode ter sido casado, pode ter sido só um namoro, pode ser um negócio de uma noite só. Não importa, o inimigo cega. E aí, como que está aí fora? Todos os dias, um monte de pessoa verdadeiramente sofrendo nesses crimes passionais. Porque o leito só é sem mancha, sem mácula, sem pecado, se for no matrimônio. Matrimônio, casamento tem documento. E o documento não é aquele união estável não, viu? Não é união estável, que tem país aí que você pode fazer união estável até com uma árvore, sabia? No Canadá liberaram uma pessoa para fazer união estável. Eu gosto daquela árvore, eu quero ter uma união estável com a árvore. A pessoa casa praticamente com a árvore. Olha que coisa do satanás. Casamento é casamento. É homem e mulher, macho e fêmea. Assim Deus o criou. Então o casamento é certidão, não é união estável não. A lei civil brasileira fala que a partir de 1 ano, parece que a pessoa já vive junto, já tem um status de união estável. Então por que não casa logo? Já coloca a casa em ordem para você morrer e não deixar de viver. Então, venerado seja o matrimônio, o casamento e o leito sem mácula, porque a intimidade sem pecado é só para o matrimônio e natureza com natureza. Continuando aqui o versículo 4. Porém, aos que se dão a prostituir e aos adúlteros, Deus os julgará e condenará. Porque ele condena o pecado. Que a pessoa morrendo nesse pecado, da prostituição, que é intimidade fora do casamento, não é só profissional, e adultério, que é um tipo de prostituição, só que é para os casados, que só de olhar e desejar uma outra pessoa que não é a metade dele, já pecaram no seu coração, Deus os julgará. Olha aqui, pula para o versículo 5. Lembrai dos vossos pastores, versículo 5, sejam vossos costumes sem avareza, contentando com o que tendes, amém? Então Jesus nos ensina a nós nos contentarmos com o que nós temos. Eu tenho tão pouco, pastor. O pouco com bastante, o pouco com o Senhor é o bastante. Você não precisa ter mais do que aquilo. Se Deus te permitir, você se contenta que a próxima porta se abre para você. Se você ficar olhando para o carrinho vermelho do vizinho, ou para a grama verde do outro vizinho, a casinha amarela do outro lá, você nunca vai chegar em lugar nenhum. Sem a ganância, contentar com o que você tem, que Deus sabe a sua estrutura. Se você tiver mais, talvez você se desvie. Continuando em nome do Senhor Jesus, porque Ele disse, não te deixarei nem te desamparareis. Onde quer que você estiver, o Senhor está contigo. Então Ele não vai te deixar. Fique nele, Ele sabe o que é melhor para nós. Se você estiver frustrado por uma situação que você está, cuidado, isso aí pode estar tirando você da presença de Deus. Deus sabe o que é melhor para nós. Então cresça na graça. E assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que possa fazer o
Exatamente, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não temos que temer o que possa fazer o homem. O homem pode até matar o corpo, mas nós estamos na presença de Deus, mas a alma está salva para o dia do Senhor. Aí nós chegamos. Então, proíbe o casamento do sacerdote. E alguns falam que não existe pastor, mas olha o que diz o versículo 7. Lembrai de vossos... Qual pastor que cuida de bicho? Não, olha aqui, ó. Que vos falam a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viverem. Essa mensagem verdadeiramente esmiuça tanto lá a primeira carta de Paulo a Timóteo, 3 e 4, e aqui, esse capítulo 13 de Hebreus, muitas mesmo dos enganos das religiões, por aí. Que dão vários nomes para o sacerdote, mas não de pastor. Ah, não, pastor cuida de bicho. Aí você pega aqui, ó, quem pensa que pastor cuida de bicho, está escrito aqui, ó, todas as Bíblias. Dependendo da tradução, que pastor prega a palavra, a fé do qual nós devemos imitar, mas nós devemos imitar mesmo é Cristo. Se ele der uma mancada, é ele Deus. Paulo fala como pastor que sejam meus imitadores naquilo que eu imito, Cristo. Versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eterna, ele não muda. Pula para o versículo 15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isso é fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com os tais sacrifícios Deus se agrada. Então nossa vida tem que ser uma vida de sacerdote, de sacrifício. A palavra sacerdote significa sacrificador no altar. O que nós temos aberto mão pelo amor do Evangelho? O que nós estamos deixando de fazer que não agrada a Deus? Nós estamos lutando contra mesmo um vício, lutando contra mesmo algo que é pecado, que ainda a gente não conseguiu. Com Cristo você vai conseguir, amém? E assim nós vamos poder fazer o que? A união. Versículo 17, obedecei a vossos pastores, amém, irmãos? O pregador até prega, mas quem fala é o Senhor, tem que obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Os pastores eram abomináveis para os religiosos, para o egípcio, que não cria na palavra de Deus. E muitos ainda têm pastor como abominável, porque ele tem um sacerdote dele, porque alguém inventou que o sacerdote tem que ser de tal maneira. Não, o sacerdote tem que ser do jeito da palavra. E nós devemos obedecer. Eu também sou pastor, mas eu tenho meus pastores, agora eu os obedeço. E sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Amém? É verdade. Deus sabe que cada mensagem, cada louvor que eu peço a Deus e trago para o povo de Deus, tanto que vem na igreja como nos assiste a nossa live, eu sei que pode ser meu último culto e o último culto dessa pessoa, mas se a pessoa abrir o coração, ela não sai da mensagem sem a salvação, amém? Porque nós somos mensageiros de Deus aqui na terra, em nome do Senhor Jesus, amém? Aceite essa palavra no seu coração e mude de vida, para que você possa mesmo, através desse crescimento de fé em fé, glória em glória, quebrar qualquer jugo do maligno que possa vir fora com religiosidade, fanatismo, ateísmo, qualquer outra coisa, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos participar da água, irmão, passa água lá para as irmãs, para os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Aí na sua casa, você tem um tempinho, vai lá, pega uma garrafa, uma jarra, uma caneca de água, vamos orar, irmãos. Alguns não aceitam. Os egípcios tinha pastor como uma abominação. E hoje também não. Alguém inventou que o nome de sacerdote é isso, aquilo outro. Não cai nessa. Fica com a palavra de Deus. Os pastores vos pregam a palavra e eles nós devemos obedecer. Também tem um pastor Jaime, pastor Benigno, missionário R. Soares, a qual nós devemos toda a orientação e nós obedecemos também em nome do Senhor Jesus. E nós vamos dar conta. Então, tem gente que faz de uma maneira que não dá conta. Quem for pegando a água já pode se colocando de pé, já vai orando a Deus. Nós vamos apresentar a água. Se eu trouxe uma garrafa, apresenta ela também. Isso. Com fé. Isso.
Feche seus olhos, apresenta a água a Deus. Meu Deus e Pai, nós apresentamos a água a Ti, que é a fonte da vida, Pai. E te pedimos, põe nela uma unção especial, Pai. A Tua essência, a Tua natureza, que cura, que salva, que liberta, Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Oh, Pai, a água é um fluido, Pai, que ocupa todo espaço que lhe foi dado, Pai. Que o Teu Santo Espírito, Pai, ocupe, Pai, todos os espaços nas nossas vidas, até transbordarmos. Nós abençoamos a água, nós bebemos com fé, Pai, por nossa cura, libertação, ou por alguém que possa estar enfermo, viciado, que está com algum problema de saúde, meu Pai. Oh, que o Senhor visite, Pai, onde quer que eles estejam, Pai, e que eles sejam visitados, alcançados, e que eles mudem de vida para a Tua glória. Pode beber da água com fé, ou dá para alguém beber na sua casa, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, eu uno a minha fé à fé do Teu povo, Pai. Ô Senhor Jesus, e peço o Teu fogo santo sobre a vida de cada um, Pai, visitando-os desde o alto da cabeça até as plantas dos pés, meu Pai, enchendo-os da Tua presença, Pai, até transbordarem, meu Pai, até entenderem, meu, crendo na Tua palavra, que pregues a palavra em tempo e fora de tempo, Pai. Nós temos que ter a Tua mensagem, meu Pai, ou se estamos bem, ou se não, Pai. Nós não pregamos a nossa vida, nós pregamos a palavra, Pai. Nós estamos aqui apresentando os nomes dos pedidos de oração, Pai. Está aqui, meu Pai, o nome é Alessandro, que seja libertado da bebida. Liberta todos, meu Pai, que tem um querido ou um familiar, meu Pai, que possa estar mesmo na bebida, no vício, Pai. Ou estou aqui também, meu Pai, ou com a Maria Emília, com toda a família, o João, a Rita, a Giovana, Tatiana, Guilherme, a Joyce, Lucas, Larissa, Luan, Daiane, Rogério, Gabriel, William, Neide, Érica, Daniela, Fabrício, Daniel, Emanuele, Wellington, Gabriela, Miguel, Arthur, Bruna, Felipe, Lara, Bruno, Pamela, Brian, Jonathan, João, Luciano, Luciana, Júnior, Mineiro do Lava Rápido, o Marcelo Antônio, Pai, e todos que o seu povo está apresentando. Apresenta alguém agora na sua oração. No mundo espiritual, numa distância, eu dobro o meu joelho diante do Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual toda a família do céu e na terra toma o nome, Pai. Oh, meu Pai, eu mergulho esses nomes na água. Oh, Pai, a água da purificação, no altar. Oh, o Senhor abençoaria nossa água, nosso pão, e tiraria a enfermidade do nosso meio, Pai. Que essas pessoas, meu Pai, sejam alcançadas pela Tua salvação, em nome do Senhor Jesus. A palavra foi pregada. Oh, os pastores eram abominação para os egípcios, mas o faraó os aceitou. Oh, Senhor Jesus, se faraó aceitou, os abençoou com a melhor terra do Egito. Oh, nossos queridos familiares também vão, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, conhecer a verdade. Vão entrar numa igreja verdadeira. Vão conhecer o Senhor Jesus Cristo da maneira que precisa ser conhecido, que é através da palavra. O que conhece da palavra vão praticar, Pai. O que não está na palavra vão tirar das suas vidas. Vão aprender a obedecer, a ter um compromisso contigo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Move as águas, Pai. Move as águas da vida de cada pessoa que está com seus nomes aqui, os que nós acrescentamos hoje, aqueles que já estavam, aquele que talvez alguém está apresentando agora, que está colocando lá, meu Pai, lá no status do seu, dessa live, ou meu Pai, lá nas mensagens, ou nos comentários, meu Pai. Ou a pessoa está apresentando agora, eu uno meu coração, o coração dessa pessoa, Pai, que está lá com o marido, Pai, que está com o vício, que está com a esposa, que está com a cabeça virada, que está com alguém com a religiosidade, que não consegue entender, que está com Cristo incomparavelmente melhor. Nós não estamos aqui pregando Cristo da igreja A, B, C, o D, da religião D, não. Nós estamos pregando a palavra, o Cristo da palavra viva, Pai, que muda, que transforma, que recria, Pai, que cura, que liberta, Pai, que faz a pessoa ser nova criatura, Pai, que tira lá do fundo do buraco, meu Pai, uma pessoa que não tem mais jeito, Pai, e coloca no altar para pregar, Pai. É assim que o Senhor faz, meu Pai, é assim que eu creio que o Senhor está fazendo em cada um, Pai, preparando pessoas para vencerem, para serem esse rei sacerdote que o Senhor Jesus pagou
preço para que nós sejamos e que cada um dos nossos queridos familiares o sejam para a tua glória, Pai. Eu me coloco de pé, Pai. Ao tocar do shofar de Israel, Pai, eu uno a minha fé com a fé do teu povo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, minha irmã, meu irmão, chegou a tua vez. Agora, com a autoridade que Jesus Cristo te deu, você é uma autoridade. Você é um rei, um sacerdote. Você é uma rainha, uma sacerdotisa. Você agora sujeita a Deus. Você resiste ao diabo e ele foge de vós. Levanta a sua voz, com voz de autoridade. Você está na casa do seu pai, você é filho, você tem autoridade aqui. Chama seu irmão pelo nome e manda embora. Você tem algum problema de enfermidade? Algum diagnóstico, algum sintoma? Chama o irmão pelo nome. Chama ele pelo nome. É uma hipertensão? É um problema renal? É um problema de bico de papagaio? É um problema na coluna? É algo que surgiu agora? É uma maldição genética hereditária que tem passado de pai para filho, de mãe para filha? Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, pega tudo que é seu e sai agora. Diante de Deus é nada oculto que não venha a ser revelado em nome do Senhor Jesus. Isso, chama o seu irmão pelo nome. O mal da sua casa é o vício do seu marido, é o vício mesmo do seu filho. Em nome do Senhor Jesus, o seu filho não é um viciado. Ele é uma bênção em nome do Senhor Jesus. Você não é um doente. Pelas feridas de Cristo você foi sarado. O sacrifício de Jesus não foi em vão no Calvário. Confessa a vitória agora. Todo mal, tudo que não presta, pega tudo que é seu e sai agora. Passa a mão no corpo e fala: sai de mim o que não presta. É desde o da cabeça até as plantas dos pés. É agora isso. Sai da alma, sai do espírito. Essa melancolia, esse peso do crânio, esse peso do corpo. Em nome do Senhor Jesus, eu quebro, eu paraliso toda a ação do inferno desde a raiz, maldito. Essa coisa maldita que está passando de pai para filho, essa coisa malandra, essa coisa satânica, vai dando fora em nome do Senhor Jesus. Esse encosto que foi pago lá na encruzilhada, lá na Mata Virgem, lá no portão do cemitério, lá no centro de Umbanda e Quibana. Essa pessoa fez um pacto no passado e não desfez, mas eu estou desfazendo agora. Desfaça agora, irmão. Faz um compromisso com Jesus e desfaça o pacto passado. Aquela velhinha que você acendeu pensando que era uma coisa inocente, naquele momento o inimigo ele aproveitou aquela ocasião e fez ali um pacto contigo e você nem sabia. É assim que ele faz. Não precisa derramar sangue para ele, não. Em nome do Senhor Jesus, todo mal, toda maldição, todo peso, toda visão de vultos, audição de voz, toda insônia, todo terror noturno, toda coisa de feitiçaria, de bruxaria, tudo que não presta, em nome do Senhor Jesus, pega tudo que é seu e sai, e não volte mais, eu te proíbo, em nome do Senhor Jesus. Com a mão levantada, repita comigo: meu Deus, eu declaro diante de ti que hoje eu faço um compromisso, uma aliança com o Senhor Jesus e quebro toda aliança, todo pacto que eu possa ter feito no passado, consciente e inconscientemente, e recebo todas as bênçãos da nova aliança, da cura e da libertação em Cristo Jesus, para a glória do Pai. Amém e graças a Deus. O Senhor Jesus, uma linda salva de palmas, né? Oh, glória! É bênção sem medida. Para Deus não é impossível. Quanto mais difícil para os homens, mais fácil é para Deus se você crê em nome do Senhor Jesus. É isso. O sacerdote ele faz isso. Coloca você em batalha direta contra o seu inimigo. Muito pode a oração do justo, e você vai ser esse justo que vai tomar pó da bênção e da vitória, porque a glória é de Deus, não pode ter glória de homem. A gente vai aprendendo a cada um ser sacerdote, estar no centro da vontade de Deus em nome do Senhor Jesus, amém? Quem depois da oração aqui, pastor, estou mais preparado aqui para começar esse combate, amém? Glórias a Deus, não, Senhor, 100% Jesus, é uma linda salva de palmas. Na sua casa também, deixa o seu testemunho, deixa o seu pedido de oração. Se deixar pedido, nós vamos anotar, vamos colocar na nossa oração, nosso grupo de oração aqui em nome do Senhor Jesus. Tem um ótimo final de semana, tem um ótimo outubro na presença de Deus, no domingo, o domingo das primícias, culto mesmo às 9 às 18 horas. Nenhum filho de Deus deve vir no culto aos domingos, em nome do Senhor Jesus. Fique na graça da paz de Deus e para o Senhor Jesus mais uma linda salva de palmas.